Que mistério tão grande. Procurem compreender isso. Jesus, nosso Senhor, não só morreu na cruz, mas Ele entrou na morte. Ele experimentou aquilo que todos nós experimentaremos um dia, o drama da morte. Que mistério impressionante, a vida engolida pela morte. O autor da vida, o Deus potente, agora é nada. Nesse segundo dia do tríduo, Jesus foi cadáver. O que é que um cadáver pode fazer? Nada. Totalmente derrotado, totalmente entregue à morte. Mas aqui vocês têm que entender que não é só uma questão física. A morte, como a gente experimenta, ela é dolorosa, ela amedronta, porque ela está ligada ao pecado. Nós não éramos para morrer desse jeito. Se nós não tivéssemos pecado, é certo que nós não viveríamos aqui para sempre. O ser humano jamais viveria aqui para sempre. A Escritura diz: Deus criou o homem do pó da terra e lhe deu um número contado de dias. Deus já nos criou assim. Só que isto que a gente chama de morte, se nós não tivéssemos pecado, não teria o gosto, não teria o sentido negativo, amedrontador que tem agora. A morte seria para nós bendita, a morte seria para nós como um botão que se abre em flor, como uma entrada na plenitude. Foi por causa do pecado que a morte para nós se tornou amedrontadora, dolorosa, separação dos que a gente ama, separação de corpo e alma. A morte se tornou ameaça do nada, do vazio, do salto no desconhecido. Tanto que vejam, mesmo nós que cremos, mesmo nós que amamos a nosso Senhor, às vezes quando paramos para pensar na morte, sentimos aquela repulsa, aquele medo, e nós morreremos. São Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós gostaríamos de nos vestir do corpo glorioso, sem ter que nos desvestirmos deste corpo mortal. Vejam, nenhum de nós quer morrer. Então a morte que Jesus enfrentou foi essa morte amedrontadora. A minha alma está triste até a morte. Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba. Jesus entrou na morte. Jesus experimentou a derrota da morte. A morte foi vencida. Minha gente, é a primeira vez que alguém que morreu vence a morte. Nunca antes isso tinha existido. Nem pense em Lázaro, nem esse povo voltou para essa vida e morreu depois. Eu estou falando em vencer a morte para sempre. Eu estou falando em entrar onde não existe mais a morte. Eu estou falando em entrar na vida plena. Da nossa raça fez isso, Jesus. E, como diz São Paulo, ressuscitou como primícias de todos os que vão adormecer. Ressuscitou como primeiro fruto. Na dele, a nossa ressurreição está garantida. Nós não ficaremos na morte, nós vamos morrer. Não sei o dia da morte de cada um. Será o meu dia, o dia mais importante da minha vida. Mais importante. A gente vai estar lá, ou numa cama, ou de um modo imprevisto, sabe Deus como. E o mundo vai continuar, os carros passando, as pessoas dançando, trabalhando. Mas naquele momento, naquele dia, eu morrerei. É a minha morte. Eu posso estar cercado de pessoas, até pegando na minha mão, dizendo: a gente está aqui,
a gente ama você, não adianta. Só quem vai morrer sou eu. Eles ficam. Só eu vou entrar. Só eu vou passar pelo vale da morte. E a questão é essa. Na hora em que meus olhos se fecharem para esse mundo, o que me espera? O nada, o vazio ou uma vida plena? Essa é a questão mais importante da vida. Pois bem, o nosso irmão Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E de tal modo apareceu aos 12. E de tal modo os 12 tiveram certeza que por isso ficaram doidos, largaram tudo, saíram pelo mundo pregando e todos eles deram a vida por isso. Pela certeza que tiveram. Pela experiência que fizeram. Comeram e beberam com ele, viram-no ressuscitado. E é por isso que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus venceu a morte. E a gente quer vencer a nossa também. E só pode vencer com ele.